Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Na nossa palestra de hoje, o nosso querido irmão, que hoje irá nos trazer a sua palavra, é o irmão Paulo Rezinski. Paulo Rezinski é um dos irmãos mais antigos do Lar de Frei Luiz, iniciou suas atividades aqui por volta dos anos 70, atuou em várias funções junto com seu pai Jorge Simão Rezinski, que foi quem publicou praticamente a primeira edição de todos os livros do Rocha Lima, do nosso eterno presidente. Ele escrevia e o pai do Paulo foi quem publicou. Trabalhava ao lado do Dr. Rocha Lima às quartas-feiras à noite, ainda na Travessa Santa Martinha, onde era o Lar de Frei Luiz antes de vir aqui para a Boiúna. Aos domingos na Boiúna trabalhava na sessão pública. Em 93 o Paulo criou o primeiro curso de doutrina espírita no Lar de Frei Luiz, onde até hoje dá suas aulas uma vez por mês, aos sábados, online. Existe o curso do Rezinski. Apresenta o curso de filosofia espírita no YouTube, no endereço Paulo Rezinski. Bom, a sua palestra de hoje terá o tema de A Teoria de Gaia. A Terra é um ser vivo, a atuação dos espíritos superiores e os da natureza, os elementais. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui junto de nós, nos trazendo a sua palavra, nos trazendo todo aquele conhecimento que você tem aqui do Lar de Frei Luiz e da doutrina espírita. O microfone é seu, é um prazer recebê-lo aqui nessa casa. Boa tarde para todos. É bom olhar nos olhos de vocês e sentir a alegria que nós todos estamos aqui unidos para aprendermos, progredirmos e prosperarmos com os conhecimentos. Os gregos tinham no frontispício, que é a parte de cima, frontal do templo de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo por ti mesmo, e conhecimento é poder. A nossa proposta de hoje é dedicada a todos vocês, na expectativa que vocês possam compreender o que eu estou compreendendo, porque à medida que eu estudo, cada dia, Wilson, que eu estudo, eu me deparo e me surpreendo com a inteligência de Deus. Quanto mais eu estudo, Paulo César, mais eu percebo a grandeza do Pai. Mais eu vejo suas nuances da sua inteligência, da sua criação, da sua sabedoria, Paulo Roberto. A aula de hoje é algo que efetivamente eu não esperava que chegasse a esse ponto. Ela vai se dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto ligado aos mecanismos que regulam a Terra, a geografia, a biologia da Terra, as composições químicas, o clima, a temperatura, são fenômenos que regulam a Terra para que ela seja habitável por nós, o oxigênio, CO2, etc. Então, essa primeira etapa, a primeira fase, é uma fase que vai abranger esses conhecimentos gerais. A segunda vai mostrar que os espíritos controlam os fenômenos da natureza. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu tenho a bibliografia disso, eu tenho os trabalhos referenciados. Então eu espero que vocês entendam a grandeza da criação de Deus e toda uma sorte de fenômenos que nos passam despercebidos,
mas que são efetivos e muitas vezes concretos. Então, saudando meus amigos aqui da mesa, vamos a essa aula que é uma aula que abala todos nós. A livereza também ali no cantinho. A teoria de Gaia, a Terra é um ser vivo, a atuação dos espíritos superiores e os da natureza, os elementais. Próximo. Próximo, Vitor. Essa aula é dedicada a James Lovelock, 1919-2019. Ele fez 100 anos e morreu com 100 anos. Ele é um cientista, ele é um biólogo, ele é um ecólogo, ele é um bioquímico. A teoria de Gaia foi criada por ele, revolucionou as concepções a respeito da Terra. Revolucionou de tal forma que as comunidades acadêmicas rejeitaram ele, Paulo César. Não queriam que ele colocasse essas coisas. Sabe como são os acadêmicos? A universidade, né? Enfim, então rejeitaram ele, ele se tornou um cientista independente, né? Que não está ligado a nenhuma academia. Próximo. Essa aula é dedicada a todos os meus alunos, meus companheiros, todos vocês que me motivam a estudar e trabalhar. Próximo. Essas são as referências bibliográficas que eu coloquei na aula. Lá em cima o Livro dos Espíritos, a Gênese, esse trabalho do James Lovelock, Gaia, um novo olhar sobre a vida na Terra. Um novo olhar sobre a vida na Terra. E Dr. Franz Hartmann, que publicou isso ainda no século XIX, em 1800 e pouco, Os Elementais. Próximo. Aí está a imagem de Gaia. Gaia é a divindade construída pela mitologia grega e representa para nós a organização, a criação e a ordem. Então, Gaia criou toda a natureza, tudo que existe, que se manifesta dentro do nosso mundo da Terra. Próximo. Precede na criação caos, é outra divindade grega. Mas caos está representado por esse emaranhado de fios. Caos é a indisciplina, é a desorganização, é a anarquia, é desequilíbrio, é tudo disperso. Todos os fenômenos estão dispersos e não tem um sentido inteligente e criativo. Então, Gaia vem, sucede e toma o poder de caos. Próximo. Próximo. Bem, qual foi a proposta, a tese ou o princípio de nosso homenageado de hoje? Ele diz o seguinte: a Terra se comporta como um ser vivo, é igual a nós. Nós temos absorção, metabolização, excreção e reprodução. São os quatro índices que caracterizam o ser vivo, praticamente. Enfim, é um ser vivo. Ela é autossustentável, quer dizer, ela sozinha, pelos mecanismos que ela coloca, que na medicina nós chamamos de homeostase, ela sozinha se ajusta e se adapta às agressões e aos desequilíbrios que existem. Ela se organiza por si própria, como ser vivo. E ela cria para a sua manutenção, para a sua preservação, condições ideais de temperatura, de gases, oxigênio, nitrogênio, etc., condições de climas, correntes aéreas, correntes marítimas, estações do ano, a própria inclinação da Terra em 23 graus é que vai marcar as 4 estações. Enfim, ela é um ser sábio em si mesmo. Se o homem não existisse, ela continuaria a existir, porque ela é autossustentável na sua geologia, na sua fisiologia, pode ser na sua bioquímica, enfim, em todos os mecanismos que ela se mantém. Próximo. Bom, a síntese de Lovelock é justamente essa. Ele se atém à biologia, que é a vida. A vida somos nós todos. Nós formamos aqui a chamada biosfera.
Todos os seres vivos que vivem no mundo constituem a biosfera, desde os vegetais mais primitivos, que são as bactérias anucleadas, né? Procariontes e eucariontes, né, Paulinho? Vamos andando. Vai andando. Segundo, a geologia é a Terra. A Terra tem uma temperatura, tem um núcleo onde tem o magma, enfim, tem toda uma sorte de estruturas de solo, de rochas, que possibilitam o assentamento da vida. E terceiro, a química, que é a composição dos elementos, sobretudo os gases que estão contidos na nossa atmosfera. Então, esses três elementos, ou esses três índices, é que vão constituir o princípio ou a tese de James Lovelock sobre a Terra ser autossustentável. Está gostando? Está difícil? Não, né? Tá bom. Não, eu vou falar devagar, então. Vocês estão entendendo? Senão eu estou tentando devagar. Vamos lá. Vocês são meus alunos. Vamos, próximo. Aí é a interação de nós, seres da biosfera, nós somos seres vivos, com a Terra. Nós interagimos com a Terra. A Terra nos fornece condições climáticas e gases, sobretudo o oxigênio, que é essencial para a nossa vida. E essa relação nossa com a Terra, nós, que constituímos os humanos, etc., com ela, chama-se simbiose, é um processo simbiótico. Sim é junto e bios é vida. É o que nós chamamos de uma fusão de fisiologia e de condições orgânicas de espécies diferentes. Essa é a simbiose. Por exemplo, tem bactérias no nosso organismo que produzem determinadas substâncias absolutamente necessárias à degradação de proteínas e substâncias nutritivas no nosso intestino. Nós temos bactérias que são amigas. Essa é uma relação, ela vive dentro da gente e elas produzem, degradam substâncias necessárias à nossa vida. Se eu não estiver entendendo, você fala. Vai me dando sinal aqui, vai. Próximo. Bom, quais são os mecanismos que a Terra se controla? Quer dizer, o que controla a Terra? Controla a Terra a física, os fenômenos de calor, temperatura, sobretudo, a química, a produção de gases, esses gases são metabolizados, são alterados. Por exemplo, um exemplo de uma química na Terra é a fotossíntese. A produção de gás carbônico, dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, quando se junta com água, sob a força da luz, a energia solar, que é o fóton, bate numa célula chamada cloroplasto e produz o quê? Produz glicídios e produz oxigênio. Então, houve uma reação do CO2, dióxido de carbono, passou para oxigênio. Isso é um fenômeno químico. Os geológicos referem ao solo, os geográficos que são a natureza e as configurações dos acidentes da Terra. Próximo. Bem, vamos passar rapidinho pelas camadas da Terra. Essa primeira camada é a camada geológica. Eu já falei aqui numa aula sobre ela. Será que estão me perturbando aqui? Não querem que dê aula? Eu tenho que dar essa aula para vocês e para todo mundo. Não adianta. Bem, vocês veem ali em cima, a Terra tem a crosta, que tem 70 quilômetros, somos nós aqui, e uma profundidade de 70 quilômetros. Depois tem um manto, que vai de 70 a 2.891 quilômetros, e mais para frente tem o núcleo, onde está o magma. O centro da Terra é níquel e ferro fundidos, está certo? Em estado líquido. Preste atenção, ali é tão alta a temperatura que nenhum metal pode suportar, então ele se dissolve, ele vira líquido. E são 6.500 graus. Essa condição da Terra ser uma espécie de bobina ou fornalha, de vez em quando consegue soltar essa energia de calorífica, e calórica, ela vai aquecer os oceanos.
Até hoje eles não entenderam, mas o aquecimento dos oceanos não é da função climática primariamente, é da camada da Terra, o magma que passa a energia calórica. Então nós vamos ter aí o El Niño, que é o aquecimento do Pacífico. Então a água do Pacífico tão quente se evapora, então aquela nuvem de vapor é um vapor aquecido. Ele vai mudar toda a estrutura do clima existente, produzindo secas num lugar e produzindo inundações no outro. Próximo. Bom, vamos ver as camadas da Terra. A primeira camada é a atmosfera, que circunda a Terra. Próximo. E está a atmosfera, um céu azulzinho, não está? Não está o céu azul? Esse é o oxigênio. O oxigênio é que dá a cor azul ao céu. Então, na atmosfera, nós temos aqui, os gases: nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Está aqui. Quando a luz solar cai sobre essa camada gasosa, ela é filtrada. A radiação solar é filtrada, sobretudo os raios ultravioletas. Então ela já é uma espécie de blindagem da Terra, para evitar que determinadas radiações cheguem aqui, porque elas chegando matariam os seres vivos. Segundo, a atmosfera, ela regula a temperatura pelo efeito estufa. Vocês aí, no fundo, todo mundo, ouve o efeito estufa, que é uma coisa horrorosa. O efeito estufa é um fenômeno da natureza. Isso nós vamos estudar. O efeito estufa é que permite que a temperatura na Terra não caia para uma condição mínima de menos 19 graus e congele tudo. Tem que manter o calor na superfície da Terra. Esse é o efeito estufa natural. Existe um outro que está a caminho. Mas na regulação da Terra, esse é o efeito estufa, que tem na base a atmosfera. E também, como ela é uma camada gasosa, ela nos defende do impacto de corpos celestes, meteoros que quando caem se tornam incandescentes, né? Ele não vem como um todo, não vem como uma massa, ele vem com uma força que ele se queima na atmosfera e se desagrega. Bom, então essa é a camada que nos defende. Próximo. A litosfera, lito é pedra. É a camada de rocha e de solo, está aí, A função dela é assentar a superfície da Terra. Próximo. A hidrosfera, água. Aqui eu tenho o ciclo de transformação da água aqui. Vamos começar aqui por baixo, aqui tem os lençóis d'água, está vendo? E aqui são os oceanos e lagos. Então, essa água, ela passa para os oceanos e lagos. Aí evapora, forma a nuvem se condensa, há uma outra forma de evaporação que vem dos vegetais, da superfície das folhas, elas produzem gotículas e também sobem. Então essas condições de gotículas d'água e vapor d'água no céu sofre com resfriamento, se precipita, vira água, e se for resfriamento abaixo de zero, vira neve e gelo. Então esse é o ciclo da água. Próximo. Esse aqui é o nosso ciclo, é a biosfera, o ser vivo. Biovida, esfera de esfera. Esse ciclo aqui é muito criativo. Olha aqui, eu vou começar pelo número 1, olha lá. Produtores, tá? Vem a luz do sol, a luz do sol bate no vegetal. O vegetal cresce. Ele vai servir de nutriente para quem? Para o coelho, que já está ali como consumidor, ou para aquela raposa, tanto faz. Então, os produtores são os vegetais, os consumidores que geram os nutrientes. Os consumidores são ali os animais, nesse caso somos nós também. Depois de comermos, etc., há uma decomposição que forma ali fungos e cogumelos, e depois os sais minerais. Então esse ciclo vai sendo... E os sais minerais voltam para onde? Para alimentar o indivíduo. É um ciclo de energia constante, em que todo o sistema de nutrição do dia calórico é mantido. Enfim, é o ciclo fechado de trocas de energia. E a luz solar é o quê? É a mãe de tudo. Se acabar o sol, tchau para nós, né? Do sol vem tudo. Próximo. Aqui é um sistema de... É um sistema... Está em cima lá, marinho, os peixes.
aqui são os animais. Então, o que acontece? Quando os animais vivem numa determinada comunidade, numa troca de energia, e nessa comunidade eles têm relação com o meio ambiente, com a água, com a temperatura, com a insolação, com a terra, então eles formam o chamado ecossistema. É uma espécie de aquário de vida, sabe? De vida, né? Está todo mundo ali vivendo naquele aquário. Os animais, os bichos e o aquário, a água do aquário, etc., que ajuda eles a viverem. Então o ecossistema é um conjunto de organismos vivos e mais os não vivos, que são abióticos, bióticos e abióticos. Então vocês vão ouvir ecossistema, sistema, você vai que é um sistema fechado de vida, ligado à natureza. Próximo. E finalmente o último escudo são as forças magnéticas em torno da Terra. A Terra é defendida por magnetismo. Esse magnetismo é que funciona com a bússola. Se não houvesse esse magnetismo, não teria a bússola, né? Esse magnetismo são correntes eletromagnéticas que nos defendem, sobretudo, das chamadas tempestades solares. O Sol aquece, explode, solta nêutrons, soltam sobretudo nêutrons. Essas substâncias vêm para cá com energia, e se não tiver algum escudo eletromagnético, essa energia vai penetrar e vai alterar nossos rádios, televisão, luz, etc. Volta e meia tem uma tempestade dessa solar que altera, mas a camada eletromagnética nossa defende dessa energia eletromagnética também. Então são esses, né? São esses as diversas camadas externas da Terra. Está claro isso para vocês? Nós estamos vendo que tudo está regulando, né? Essa é a minha proposta, é mostrar para vocês que essas coisas não são fortuitas, elas regulam, né? Tem uma inteligência primária, causa primária de todas as coisas, é isso mesmo? Inteligência suprema mesmo? Então tem isso. Próximo. E finalmente tem uma camada que a ciência não aceita, mas nós espíritos sabemos disso, porque nós somos seres pensantes, tá? Quando nós pensamos, nós geramos uma energia. Bom, essa energia é tão sutil que ela não pode alterar uma matéria densa como essa, do nosso pensamento. Mas em torno da Terra tem o chamado fluido espiritual, é um éter que circunda a Terra. Quando nós pensamos, nós impactamos esse éter, tá certo? Com o pensamento. Imagine um vapor, então estamos jogando energia naquele vapor. Aquele vapor pode ficar mais denso ou mais rarefeito. Dependendo da nossa mentalização, aquele vapor vai ficar pesado ou aquele vapor vai ficar mais leve. Essa interação do pensamento do homem, são 8 bilhões de indivíduos hoje na Terra, esses 8 bilhões jogando o pensamento para esse fluido espiritual que circunda a Terra, vai gerar o quê? Uma energia, e essa energia fica presa ou volta. Então a psicosfera da Terra é muito ruim, muito pesada, porque as pessoas, os 8 bilhões só pensam em fazer coisa errada, ou se vingar, se maltratar, eles não querem melhorar ninguém. Então é uma situação difícil da psicosfera. Quando essa energia fica pesada, fica pesada, sabe o que acontece? Tem que dar uma descarga. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. E essa descarga que vai afetar a natureza. Vocês estão achando graça, mas isso é verdade. O que eu vou fazer? A gente tem terremotos, acidentes sísmicos, fenômenos de cataclismáticos que são produtos do pensamento do homem acumulado. Isso é um curto-circuito. Quando ficou pesado lá em cima, descarrega e bate aqui na matéria. Nós temos que pensar muito nisso, né? Então essa é a última
A camada nossa, que é a camada do mundo espiritual e que os cientistas não aceitam, mas nós aceitamos. Vou mandar rapidinho também, que tem muita coisa. Agora vamos ver as funções outras que regulam a vida na Terra. Rapidinho. Atmosfera, eu já falei que é atmosfera. Mas a atmosfera, eu estou repetindo aqui, porque tem o nitrogênio na atmosfera. Qual é a função do nitrogênio? Ele serve de produção de energia de bactérias que estão debaixo da terra, sem oxigênio. Então essas bactérias são chamadas anaeróbicas. E eles produzem uma energia com a bactéria que são os nitratos, ou sais nitrogenados, nada mais são que os adubos. Os adubos são nitratos e ácido nitroso, etc., que produzem a terra. Então essa é a primeira função de oxigênio. O oxigênio, obviamente, serve para nós, seres que dependemos do oxigênio. É a respiração dos seres aeróbicos, serve lá para transformar o CO2 em oxigênio na fotossíntese, e tem uns gases nobres lá que não funcionam muito bem. Então, vou fazer uma outra pergunta. Qual é a concentração em porcentagem do nitrogênio na atmosfera? Alguém sabe? Lá atrás, no fundão. Ninguém? Na mesa, meus irmãos de Frei Luís, sabem? Não? Ninguém quer chutar, não? Beleza, você que é ator, chuta. Não, nitrogênio. É isso mesmo. 70 e poucos por cento, 75%, 70% é nitrogênio. 70 e poucos. E o nosso oxigênio? 21%. E o gás carbônico? CO2? Vocês sabem? Não? Posso me encostar na mesa aqui? Posso? É que eu vou falar que a mídia não fala. Vou me encostar aqui para não cair, hein? 0,035% CO2 na atmosfera. Vou repetir, 0,035% CO2. Bom, então essa é a composição da nossa atmosfera. E a função dos gases também que descem aqui para ajudar a manutenção da vida. Próximo. Agora vamos estudar rapidinho também o ciclo do carbono, porque a gente fala tanto de carbono, né? Carbono para cá, carbono para lá. O carbono ele tem dois ciclos na natureza. Um ciclo que vai para a vida, que é o biológico, e um que tem as rochas e o solo, que é o geológico. Então ele circula em dois níveis, bio de vida e geológico. Estou vendo aqui alguém da família Neiva aqui, quer levantar o braço aqui? Ótimo. Neto do Paulo Neiva, sabia? Vamos levantar ali, levanta aí o neto Paulo Neiva. Olha, nosso irmão. Que maravilha, né, Paulinho? Bom, então, é o biológico e o geológico. E esse biológico e o geológico, eles vão formar o quê? O efeito estufa, através do CO2, e vão formar também a síntese, a fotossíntese, através da energia solar. Então, o carbono tem um ciclo de vida. Por um lado, pelo CO2, ele fica pairando aqui na atmosfera assim, e é como um espelho. A energia solar vem, bate na Terra e reflete nele. E aí ela fica dando calor para todos nós. Na ausência desse fenômeno que é chamado um fenômeno de estufa, nós já vimos que a vida seria impossível na Terra. Está vendo isso? Próximo. Aí é o ciclo biológico também, fotossíntese, plantas, gera oxigênio, gera as moléculas dos seres vivos através do carbono. E o geológico é muito complicado, vou andar direitinho. Ele se interrelaciona no solo com as rochas. As rochas se desintegram e outras se decompõem, quebram em pedaços ou não, é rocha normal, e nesse processo elas absorvem o CO2. Eu não sabia que as rochas, porque eu não vi isso em nenhuma mídia, o que eu estou falando aqui, beleza, não existe.
Não existe, eu vou ser atacado, tá? Por falar essas verdades. É o CO2. Isso é um estudo, eu fiquei de dar referência. É do Massachusetts Institute of Technology, que mostra que há uma relação da rocha com a regulação do CO2. Do outro lado, a hidrosfera, quer dizer, a água, o CO2 vai para dentro da água e forma uma solução de ácido carbônico, se eu não me engano, e vão dar substâncias ácidas. Próximo. Aí a fotossíntese. É tão bonitinha a fotossíntese, está tão colorida. Aqui. Aqui está a plantinha nossa, ó. Aí o gás carbônico entra nela. Aí vem a energia solar. A energia solar vai liberar oxigênio e faz a fotossíntese, libera a glicose e mais água. Está lá. O dióxido de carbono mais a água e mais a luz do sol gera glicose e oxigênio. Próximo. Efeito estufa. Está dizendo que só tem 15 minutos. A parte principal aqui ainda vai chegar. Bom, efeito estufa, radiação solar. Vamos pular isso aqui mais uma vez. Esse aqui é o efeito estufa. Olha lá, o sol vem de cima, ele bate na Terra, uma parte sai pelo calor para fora da Terra como espelho, e a outra, número 3, fica na atmosfera da Terra, esquentando a Terra para que ela seja habitável. Esse é o efeito estufa natural. Há um outro que está sendo criado, que tem que ser estudado, mas na minha aula de hoje eu vou estudar o efeito natural da natureza, o efeito estufa, que é um fenômeno da natureza. Próximo. Aí o balanço energético, quer dizer, quanto a energia solar cai, quanto é absorvido no solo, quanto é absorvido no oceano, etc, etc. Próximo. O efeito estufa garante a manutenção do calor na Terra, mantém a temperatura compatível com a vida, e caso não existisse o efeito estufa, a Terra apresentaria temperatura inferior a menos 15 graus. As águas ficariam congeladas e a vida impossibilitada. Então o efeito estufa é absolutamente necessário à vida na Terra. Próximo. Bem, no que toca os oceanos, eu queria dizer o seguinte: os oceanos, só vou ficar aqui nesse nível, ele tem tantas funções, mas vou ficar aqui, ó. Algas marinhas, fotossíntese, produzem 76% do oxigênio do mundo. Vocês sabiam disso? Dizia que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas marinhas. A Amazônia produz 6% de todo o oxigênio dela. E, pelo contrário, com aquelas queimadas, o oxigênio que ela está produzindo está sendo utilizado para queimadas. 16% são todas as florestas. Então, o grande pulmão do mundo, vamos desmistificar também, são os oceanos. Próximo. Aí são as correntes marítimas, que vão também um sentido de vida. Próximo. Correntes quentes vêm do Equador e frias vêm dos polos. Tem um gráfico sobre isso aqui. Correntes quentes se formam nas zonas equatoriais e se deslocam para as zonas polares, lá para cima. E as frias se formam das polares e deslocam para aí. Então mantém um sistema de trocas de calor, equilíbrio térmico. Próximo. Aí são as correntes marítimas e quentes e frias, está aí uma porção delas. Próximo. Corrente de ar. As correntes de ar estão baseadas na diferença de temperatura. O ar quente é mais leve, o ar frio é mais pesado. Aí o balão subindo. O balão é subindo. Tem gente aqui na mesa que fazia soltava balão. Eu não posso dizer quem é, mas eu sei que era um grande baloeiro. Ali subia, aí aquece o ar quente sobe. É o empuxo. Próximo. Também tem a diferença de pressão das correntes. Próximo. Bom, vocês sabem que nós temos rios voadores no Amazonas? Hein? Vamos ver aqui o gráfico. Olha aqui. A evaporação que vem lá em cima, está vendo aqui, ó? Evapora,
ele é trazido por correntes aéreas para aqui para o sul, bate lá nos Andes, volta, entra aqui, aí chove no sul, sudoeste, etc. Então esses rios aéreos, que são grandes massas d'água que são trazidas da Amazônia para o nosso país e para os Andes, nos Andes eles formam as nascentes de muitos rios, é absolutamente necessário. Os estudiosos acham que as correntes, os rios aéreos, têm um volume de água maior do que o Amazonas. Próximo. Equilíbrio e harmonia dos fenômenos da natureza, ação dos espíritos. Aí é que é o meu lado. Aí chegamos lá. Vocês viram tudo, né? Como a Terra está se movimentando em todos os níveis que eu coloquei aqui. Agora vamos ver a participação dos espíritos. Já que aqui é uma casa espírita, eu tenho que falar na participação dos espíritos. Senão o Wilson vai brigar comigo. Te convidei para você falar nada e não falou nada de espiritismo. Então vamos lá. Pergunta 536. Livro dos Espíritos. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, sabe? Acidentes, terremotos, inundações, etc., são devidos a causas fortuitas, quer dizer, causas ocasionais, ou todos eles têm um fim providencial? A resposta do Espírito: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então isso já coloca a gente dizendo, tudo isso tem um sentido, isso não é gratuito, né? Não é a tragédia gratuita, a tragédia tem um sentido. Próximo. Não, você pulou aqui, desculpa, volta aí. Pergunta A. Esses fenômenos sempre têm um objeto? Algumas vezes eles têm o homem como razão imediata. Então, esse fenômeno vai atuar sobre o homem, ou sobre a comunidade, uma sociedade. Mas também é frequente ter um único objetivo, que é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Isso quem está dizendo é o espírito comunicante. Às vezes há um desequilíbrio e o fenômeno vai reequilibrar. Paulinho acho que sabe, Paulo César sabe isso. Aqui. Tem uma finalidade para o homem, equilíbrio para o homem, para a natureza, equilíbrio, e a harmonia do homem com a natureza. Então nós estamos entrando agora em algo que me surpreendeu, que todos os fenômenos que estão ocorrendo na natureza, inundação, tsunami, terremoto, maremoto, incêndios, tudo tem um finalismo. Nada vem sem uma razão de ser. Então a nossa cabeça abre e fica surpresa vendo essas coisas. Próximo. Vamos pular esse. Então aí nós temos um gráfico sobre a ação dos espíritos da natureza, que estão envolvidos com esses fenômenos aqui. Eles atuam sobre as correntes atmosféricas, aqui, ó, sobre os cursos da água, correntes marinhas, sobre a movimentação do solo, subsolo, sobre raios, trovões, vulcões, incêndios naturais. Altera o clima, ou harmoniza, ou causa um desequilíbrio, que leva a chuva, estiagem, tempestade tropical, altera a temperatura, rios, lagos e oceanos evapora, abala os terrestres, sísmicos, etc, etc, etc. Então está aqui. Esses espíritos que estão ligados a esse fenômeno são mais apegados à matéria do que outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. O Livro dos Espíritos com a citação. Então nós estamos entendendo que há uma influência direta desses espíritos. Mas que espíritos são esses? Próximo. Bom, são dois níveis de espíritos. Os superiores é que vão comandar esse fenômeno. Mas ele não tem o perispírito denso, sabe? Esses espíritos, esse tipo de gente que atua, é um perispírito muito da densidade muito própria da matéria, por isso que ele pode atuar sobre ela. Os superiores não, então os superiores comandam e eles fazem. Allan Kardec disse que começou com as mesas girantes. Às vezes um espírito fazia subir a mesa girante, né? Imagina, Paulo, 1 milhão de espíritos, o que não vão fazer subir?
Vão subir uma ilha no Pacífico. Que força física! E isso que eles fazem, da natureza. Próximo. Bom, isso aqui eu vou ler agora. Segura aqui. Faço questão lá. Essa é a parte nobre. Cadê o... Está aqui, está aqui. Bem, essa aqui é a parte nobre. O Wilson vai me dar um tempinho, porque isso aqui é... Eu andei para falar sobre isso. Estudo especial, espíritos da natureza. Espíritos da natureza, elementais. Allan Kardec. Pergunta 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual, quer dizer, são fora do mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que serão o que foram. Ou seja, esses espíritos ainda serão da natureza, ainda serão espíritos como nós. E outros já avançaram, evoluíram e ficaram como nós. Então são espíritos de uma escala evolutiva. 538A. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente. Quer dizer, os inteligentes vão dirigir e os outros vão fazer com a matéria. Dá efeito físico, não é? Quantas vezes a gente viu lá na Boina, lá em cima, subindo e descendo as coisas, né, Paulo Sérgio? Subiu o colchão, lembra quando o colchão subia? Efeito físico. Subiu o colchão, viraram uma bandeja, uma bacia d'água em cima daquela menina, que eu me lembro bem, esposa de um nosso amigo. Faziam tudo. Tinha uma porta lá, que, no Santuário de América, eles marcaram toda a porta lá, pintaram a porta lá, quebraram a porta, efeito físico. Na produção de certos fenômenos, aí é das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age, nas tempestades, nos fenômenos, ou ele se reúne em massa. Reúne-se massas inumeráveis, inumeráveis. Quer dizer, está acontecendo umas coisas que a gente nem sabe. Vamos ver aqui algumas citações. Para terminar, eu vou deixar alguma pergunta para vocês. Allan Kardec. Outras citações. Ramatiz. Sobre esses espíritos. Não possuem forma, nem, obviamente, individualização. Não tem uma personalidade. Constitui um reino de entidades ainda não humanas. Não são humanos. Eles são animais. São a última escala dos animais. As últimas escalas, né, não humanas. São vinculados a determinados campos magnéticos e vibratórios, semelhantes em frequência aos elementos do fogo, do ar, da terra e da água. São as salamandras, os silfos, os gnomos e os doentes e as ondinas. Quer dizer, a energia deles vai se adaptar. Cada um tem uma especialidade, igual na medicina. Um é obstetra, outro ginecologista, outro é neurologista. Então, cada um deles tem uma energia própria, que vai entrar numa faixa energética desses elementos: fogo, ar, terra e água. Esses espíritos da natureza estagiam nesses sítios vibracionais do astral, à espera de um corpo hominal. Quer dizer, um dia eles vão se tornar um espírito propriamente dito, porque não tem ainda livre-arbítrio como nós temos, não tem uma visão de sermos consequentes, como nós somos, temos livre-arbítrio, tem uma visão de sermos consequentes e tem uma concepção de Deus. Eles não têm nada disso, eles são quase uma energia pura, em formação. Esses espíritos da natureza estagiam nesses sítios vibracionais, à espera do corpo hominal. São servidores do reino da natureza. Eles trabalham na natureza, na mata, etc. Aqui eu rendo minha homenagem à Umbanda, porque a Umbanda trabalha com esses elementos da natureza. O caboclo lá, um caboclo da mata, ele trabalha dentro da mata com os elementos, os elementais da mata. O outro na pedreira, que é o Xangô, também trabalha. A Ondina trabalha na água doce, e vão andando, cada um na sua energia.
E na Umbanda, eles chamam esses líderes desse grupo da natureza, dos elementais, para ajudá-los. Mas nem sempre isso é feito de uma maneira benéfica, né? Tem as coisas viradas. Mas há uma relação de tudo que eu estou falando com a linha umbandista, que trabalha com as energias da matéria. André Luiz, esse é homenagem ao Wilson. Libertação. Libertação. O conjunto de leis que rege a vida estabelece que ela se inicie nas formações primárias da condensação da energia. Quer dizer, o homem começa com o átomo, né? Do átomo ao arcanjo, isso é uma onda. Mas ali, aquela matéria ainda geológica propriamente dita, aqueles minerais, eles gradualmente vão se ter um princípio mais inteligente que vai transformá-lo pouco a pouco. Então, esses espíritos seguem uma sequência de ordem absoluta nos encadeamentos dos processos que a matéria é submetida para formar o organismo vivo. Quer dizer, do mineral vai passar para o vegetal e o vegetal vai passar para o animal. Não tem jeito. Todos os espíritos sabem disso. Finalmente, a última conclusão, eu espero que vocês aprenderam nisso comigo, porque isso é de arrepiar. É arrepiar. Quer dizer, está acontecendo uma série de coisas que a gente não tem noção. Não tem noção. A gente é bombardeado por uma mídia que não informa nada para a gente. Pelo contrário, desinforma. Então a gente tem que respeitar e bater a cabeça no chão, respeitar Deus e agradecer pela generosidade que Ele nos trouxe, a doutrina espírita e outros espiritualistas também, que são pessoas que investigam e estudam. Última referência é do Lobsang Rampa. Eu não vou falar porque o tempo é pouco, mas o Lobsang Rampa foi um cara que morou no Tibete. Ele tem aqui um livro chamado A Caverna dos Antigos. Isso é o mais importante. Na realidade, os elementais formam uma espécie entre os homens e os animais, tá certo? Está aqui o cachorro, está aqui o homem. Ele está transitando do animal para o homem. Ele não está mais nem no animal, mas também não está no homem, o espírito dele. Está claro isso para vocês? Mas quando apresentam a forma humana, o intelecto permanece em situação rudimentar de inteligência. São embriões das mentes humanas. Eles podem começar a querer formar um perispírito humano, mas eles não têm inteligência, não têm razão. Nós pertencemos ao princípio inteligente do professor Kardec, que são todos os seres que têm razão. Todos os seres de razão nesse mundo lá, no mundo extraterrestre, são espíritos já constituídos num progresso. Nós temos razão, os animais não têm razão, não conseguem. Os elementais, pois, são centelhas de vida, pequenas chafes individualizadas, com uma etapa primária de evolução cumprida. Cumpriram esse pedaço aqui. A outra maior e mais rica vai ser vivida quando se tornarem espíritos. São, portanto, espíritos em escala subhumana da evolução. Em escala subhumana da evolução. Por isso que eles podem ter esses efeitos físicos. Os elementais são seres que, saídos da irracionalidade total, ajustam-se à necessidade de evolução, atraindo a sua constituição perispíritica, os atos movidos de um determinado tipo, preponderante da vibração ondulatória. Então eles estão evoluindo, vão formar daqui a pouco uma razão, o início de uma razão, e tudo isso vai mudando o perispírito, que o perispírito é uma modulação, ó, daqui. É isso, professor Paulo? É modulação daqui, aqui, ó. Um dia a gente pode ver doenças perispirituais, mas é daqui, né? As forças da natureza, para terminar, não obram cegamente, não são inconsequentes, e nem ao acaso, também nada faz sem uma motivação, mas são dirigidas por agentes espirituais,
superiores deles, dos elementais, sábios e amorosos, que orientam a todos os seres em aprendizado, fazendo com que o seu aprendizado auxilie a natureza. Miríades de entidades, nos mais variados graus evolutivos, estão em constante trabalho, constituindo células, guiando organismos em sua formação, modelando e colorindo flores, selecionando fatores e etc. Então, a influenciação dos espíritos sobre nós é muito, muito maior do que nós pensamos. Muito. Há um problema lá de obsessão, que são as influenciações, ou de inspiração, ou de mediunidade, tudo bem. Mas no dia a dia, na natureza, esses espíritos também trabalham. Então, não há 1 milímetro, 1 milésimo de milímetro que não tenha uma influenciação dos espíritos, que estão em trânsito conosco. Se nós quisermos galgar, né, crescer, né, isso aqui não é autoajuda, isso aqui é a razão que estou colocando a vocês, é a razão. Se todo mundo quiser crescer, que estude, que entenda essa movimentação e que pratique. A base de tudo isso é o amor. Mais do que o intelecto, o amor é mais do que o intelecto, né? A caridade é mais, é o supra-sumo de tudo. Mas se nós tivermos essa intelectualidade e essa razão, nós já entendemos que os elementais existem. Allan Kardec não abriu muito isso. Se a gente pegar no livro do Espírito, está meio fechado. Porque talvez os espíritos que eram prudentes não queriam que isso fosse divulgado. É muito provável. Mas a gente pegando um fio aqui, outro fio ali, juntando aqui, juntando ali, nós entendemos então que existem seres que não são humanos, são seres que transitam entre os animais e os humanos, que atuam com massa de energia, com uma força na natureza e que colaboram para a estabilidade do clima, da temperatura, dos cursos de água, dos níveis do oceano, enfim, existe tudo isso. Isso rompe muitas vezes, é porque um dos fatores que gera os cataclismos, vocês vão entender um dia, é o pensamento, são as más ações do homem. Planetas não têm mais cataclismo, planetas não têm mais fogos, incêndios, planetas são sublimes, porque os habitantes também são sublimes. Enfim, o mundo é um reflexo das nossas atitudes, mas eles se defendem, como James Love falou, para a sua sobrevivência. Mas nós temos que entender a gravidade de cada ato nosso, de como nós devemos viver. Como nós devemos viver e como nós devemos trabalhar e ajudar, porque a síntese da aula toda é só uma coisa, é a caridade. Nós estamos aqui, a mesa está aqui por caridade. Vocês aqui são os nossos alunos, são os nossos participantes desse banquete, a lei do Paulo Inácio. O grande banquete nosso é a caridade. Obrigado a vocês por tudo, que Deus nos abençoe. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.